Olá! Começa agora a sua revista eletrônica semanal sobre qualidade de vida e com aquelas histórias que você mais gosta. E hoje, diretamente daqui do Museu do Porto de Santos. Eu sou Dani Souza e convido você para ficar aqui comigo e ver como vai ficar tudo bem. Celulares, tablets, computadores e outros aparelhos vieram para ficar na vida da maioria das pessoas. Mas com eles também veio o problema do descarte desses itens. Como a maioria deles usam bateria, isso pode ser um grande problema para o meio ambiente. A tecnologia trouxe muitos avanços para o mundo. Mas com consumo desenfreado de aparelhos como tablets, computadores e celulares, descartar os aparelhos que estão quebrados ou fora de uso pode ser um problema. Tanto que muitos setores da sociedade têm se mobilizado para tentar minimizar esse problema. Esta Universidade do Guarujá, por exemplo, realizou um mutirão para recolher o maior número de lixo eletrônico possível. Hoje a população produz esse tipo de lixo em uma quantidade muito grande. E esse tipo de lixo ele contém metais que, se descartados de forma incorreta na natureza, podem contaminar, principalmente o principal elemento que é responsável pela nossa vida, que é a água. O lixo eletrônico ele tem uma série de metais pesados, e esses metais pesados na natureza são poluentes e eles ficam durante um bom tempo aí se descartados incorretamente. Então a grande necessidade disso é conscientizarmos a população que esse tipo de lixo ele precisa ser descartado corretamente e ele precisa ser levado para um lugar para ou ser feita a reciclagem ou ser feita uma recombinação, e aí sim ele pode voltar para a natureza de tal forma que respeite então respeitando assim o meio ambiente. É bom ressaltar que é de extrema importância o descarte de forma adequada desse tipo de produto, porque como o produto eletroeletrônico ele pode ser tóxico se descartado de forma inadequada, é extremamente importante que o consumidor procure um local que consiga de fato dar essa destinação ambientalmente correta, para que esse resíduo não volte para o solo, não volte para o ser humano, onde ele pode de fato trazer toxicidades para a gente. Em Santos, o Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo, o Setaporte, através de sua fundação, criou o Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Baixada Santista, que há 13 anos retira do meio ambiente toneladas de resíduos eletrônicos. Tenho uma pergunta para te fazer hoje. O que você aí em casa faz com todos os seus resíduos eletrônicos? O Flávio aqui do meu lado é técnico de informática, responsável por esse setor aqui da Fundação Setaporte, vai explicar um pouquinho pra gente o que a gente deve fazer com esse material todo, de um celular que quebra, de uma tela que para de funcionar, o que a gente pode fazer com tudo isso que a gente tem eletrônico em casa? Para isso, existe o Centro de Reciclagem de Resíduos Eletrônicos, a Fundação Setaporte. Na parte de tecnologia, tudo que entra na parte de informática é feito o descarte corretamente, celulares é feito o descarte corretamente, televisões, geladeira, máquina de lavar, tudo que tenha um cabo, um fio que é conectado na tomada é um resíduo eletrônico, né? E o que é feito aqui? A gente descarta corretamente, nós temos os nossos receptadores, né, de descarte, onde a gente manda para São Paulo esse tipo de material. Lá eles fazem a logística reversa correta, né? E na realidade a matéria-prima de tecnologia se refere justamente a placas de circuitos, de celular, de televisão,
de informática, esse é um resíduo que não pode de maneira nenhuma ser jogado na natureza. E todo mundo em algum momento quebra um celular, acontece Exato. alguma coisa, quer trocar de aparelho e aí precisa descartar isso, né? Então vocês recebem esse material. E para o meio ambiente, qual que é o quão prejudicial seria se esses equipamentos terminassem no resíduo comum ali, no aterro sanitário? Então, todo tipo de equipamento eletrônico que contenha placas de circuito, existem contaminantes nativos da própria montagem dos circuitos. Cádmio, chumbo e outros químicos mais que realmente, o cádmio é um material nocivo, muito nocivo à saúde, né? Ele é altamente cancerígeno, né? Então você tem que tomar cuidado quando você deixa um celularzinho jogado ali na calçada, aí vem uma chuva, penetra dentro desse celular, dentro da placa lógica, dentro do computador, mistura com o lençol freático, aí você está contaminando a natureza. Isso não pode acontecer. É por isso que existe aqui o centro de reciclagem, para as pessoas descartarem corretamente tudo quanto é resíduos eletrônicos. E o centro aqui existe desde 2010, com Isso. trabalho mesmo em 2011, né? Ele estava me Isso. explicando antes. E quantas toneladas vocês já conseguiram dar o destino correto? Se eu te falar que já foi mais de 1 milhão, né? Que é impressionante. Hoje nós estamos com 1.350.000 quilos. Isso no decorrer dos quase 13 anos, né? Não fechamos esse ano ainda, né? A Vitória, nossa... Mas o número vai aumentar, vai um aumentar, pouquinho. com certeza aumenta. Quando chega em janeiro, aumenta mais um pouquinho, mas aí já fica para o próximo ano. A gente, com o galpão aberto, a gente recebe material eletrônico todos os dias. O pessoal daqui da Baixada está realmente com consciência. Eu até ia perguntar isso para o senhor. Você está aqui desde o começo do projeto, Sim. né? Então, de 2010 para cá, como que você vê a mudança na postura da sociedade? Você acha que o projeto contribuiu com essa conscientização? Até porque, às vezes, você sabe o que não deve ser feito, mas você não sabe como descartar isso corretamente, né? E o projeto vem nessa demanda, atende essa demanda. Sim. Então, esse tipo de matéria que você está fazendo hoje é uma coisa sensacional, né? Outras empresas já fizeram, outras emissoras já fizeram. Isso tem que ser uma constância, porque muitos jovens não conseguem nem saber o que é feito com o celular que eles trocam todos os dias, com o notebook que eles trocam a cada 2 anos, o computador a cada... O que fazer com isso? Para onde vai isso? Esse tipo de matéria que vocês estão fazendo é um espetáculo para a gente, né? Porque foca realmente, o pessoal vai ver. Tem o site, todo mundo começa a espalhar de todas as maneiras o possível. Então eu acho muito importante, porque o pessoal começa realmente a ter noção e é o tipo de atitude que não deve parar nunca. Sim. Né? Um passando por outro, netos, irmãos, filhos, colegas e assim vai. Muito legal, Flávio. Obrigada, viu? O Flávio ainda vai mostrar pra gente o galpão, né? Daqui a pouco a gente vai passear por esse galpão para conhecer, ver os detalhes, ver como que funciona um pouquinho dessa triagem. Obrigada. Obrigado a você. A Vitória, supervisora administrativa aqui do Galpão, vai explicar agora para você que ficou em casa curioso em saber como destinar esse material, né? Como que as pessoas que estão com esses resíduos eletrônicos em casa podem entrar em contato com vocês. Através do telefone fixo ou através do nosso contato de WhatsApp, onde a pessoa pode colocar lá os dados, implantar nome, RG, endereço, telefone, qual material que quer descartar, o melhor período do dia para receber o caminhão. A gente passa dentro da semana, em horário comercial, segunda a sexta. E o galpão está aqui na Avenida Conselheiro Neves, 85, super fácil, né, de se localizar. No caso das pessoas quererem trazer o material, pode vir a Avenida Conselheiro Neves, número 85, bairro Paquetá, no mesmo horário, das 8h30 às 12h, das 13h até às 17h, de segunda a sexta. O Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte também realiza um bazar que comercializa aparelhos que ainda podem ser utilizados. Essa renda ajuda a manter o centro e contribui para que menos resíduos sejam jogados na natureza.
E no próximo bloco você vai ver do que será que a criançada está brincando hoje em dia? É rapidinho. Os tempos mudaram e as brincadeiras das crianças também. Elas estão cada vez mais caseiras e fascinadas pela tecnologia dos games, celulares e computadores. Mas será que isso pode atrapalhar a infância? Pular corda, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, bambolê. Antigamente não faltavam brincadeiras e nem disposição. Sempre que os estudos deixavam, a criançada queria mesmo era ficar na rua brincando com os amigos. As novas tecnologias vieram e com elas muitas telas. Computador, videogame, celular. As cidades cresceram e as ruas foram dominadas pelos carros. Mas o que será que essas mudanças estão trazendo para a infância? A tela, ela ocasiona, isso já são, a gente já tem dados científicos comprovados, né, que o uso das telas, ela prejudica o desenvolvimento infantil, né? Ela traz o próprio sedentarismo, que faz com que até traga o problema da obesidade infantil, porque a criança, diante ali, estagnada, parada, diante da tela, durante muito tempo, ela se torna sedentária. Aqui na Baixada Santista temos muitos espaços que podem render brincadeiras divertidas, sendo que a praia é o maior e mais democrático deles. Assim, não deixe as crianças sentadas no sofá. Saiam para brincar com elas, nem que seja para resgatar aquela criança que ainda mora dentro de você. Deixem-as brincar. Brincar livremente é muito importante para o desenvolvimento infantil. É o papel do adulto possibilitar essa brincadeira livre, que não precisa ter nada muito elaborado, né? É deixar brincar a criança livremente, é monitorar esse uso de telas, se possível, o maior contato possível com a natureza, o próximo, uma praça, né? O quintal da casa, a frente do prédio, o que possibilitar dessa brincadeira livre, evitando esse uso de telas que nós sabemos, né, o quanto prejudica o desenvolvimento dessas crianças. Olá, meu nome é Victor Freund, eu sou professor de História em Quadrinhos, ilustrador e quadrinista. Atuo desde 2008 nessas áreas, publicando desde revistas como a MED, a outros trabalhos, né? Publiquei em Portugal também quadrinhos com meu amigo e irmão Bruno Bispo, que escreve a maioria dos meus roteiros. E hoje eu estou aqui para fazer algumas indicações de quadrinhos para vocês. Então eu vim aqui para indicar 2 quadrinhos para vocês. Como eu trabalho com o roteirista Bruno Bispo, eu vou fazer uma indicação minha e vou fazer uma indicação nossa, né? A minha primeira indicação minha é o quadrinho Pesadelo na TV, que saiu pela Escória Comics, uma editora independente, mais ou menos de São Paulo, que trabalha com vários gibis de gostos duvidosos, né? É um quadrinho que vai falar sobre política e distopia, né? Então é um reality show com plateia, onde todas as falas dos personagens são racistas, misóginas, homofóbicas, e quem não ri morre, né? É muito parecido, né, com uma realidade talvez distante, né, que a gente participou. O quadrinho é todo em preto e branco, né? É uma história fechada, né? Como se fosse um grande programa de reality show, indicado para quem tem estômago forte. A minha segunda indicação
é o quadrinho Novembro. Foi o primeiro que eu lancei com o Bruno Bispo. Ela é uma história de suspense policial, toda trabalhada em página dupla, tirando a primeira e a última página, né? Ela vai contar um pouco sobre a história de dois personagens, que é o Lucas e o Danny. O Lucas, ele é um ex-policial aposentado por um acidente que une a vida dos dois, e a cada novembro eles se encontram nesse banco para ver o que a vida trouxe de bom e de ruim para cada um deles. Uma história cheia de reviravoltas, com bastante ação e drama, principalmente. E como eu gosto de trabalhar na parte acadêmica também de quadrinhos, no final a gente traz extras de publicação, para quem gosta, criação de personagens, né, páginas que não foram inseridas, né. É uma obra fechada, a gente geralmente trabalha com obras sem continuação. E no próximo bloco tem mais histórias em quadrinhos aqui no Tudo Bem. Você vai conhecer uma editora de HQs genuinamente santista. É só 1 minuto, é o tempo de ler uma tirinha. Nos últimos anos, os filmes de super-heróis dominaram as telas dos cinemas pelo mundo afora. Mas é bom lembrar que esses personagens nasceram em uma mídia com mais de 120 anos, as histórias em quadrinhos. Em Santos, uma nova editora está apostando num jeito bem santista de fazer histórias em quadrinhos. A ideia da Kaiju surgiu tanto da necessidade nossa de produzir quadrinhos, que é algo que a gente sempre teve, né, muito forte, desde de criança, no meu caso, e também da ideia de que a gente acredita que os quadrinhos devem voltar a ser mais acessíveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de renovação de público. Porque a gente sente que, apesar de ter muita HQ boa no mercado hoje, tanto nacional quanto de fora, elas estão cada vez mais inacessíveis para quem quer começar. E a gente vê que a molecada, as novas gerações estão muito mais interessadas no mangá, no anime, exatamente porque existe esse vácuo. É uma mídia que era tão popular, que sempre foi popular, ela nasceu como uma mídia extremamente popular, ela foi se nichando cada vez mais e se tornando cada vez mais elitista. E a nossa estratégia, a nossa ideia da Kaiju é exatamente fazer o contrário. Criar quadrinhos voltados para quem não é leitor de quadrinho, para quem não é iniciado, que nem a gente fala, e que sejam baratos, que sejam quadrinhos de circulação rápida. Desde que eu comecei a trabalhar com ilustração, em 87, 88, eu tinha também, assim como o Mauro, essa questão de querer trabalhar com ilustração, trabalhar com quadrinho, né? E eu tive essa oportunidade trabalhando em veículos de comunicação. Só que eu percebi que não existia um suporte para as pessoas mais novas poderem atuar dentro desse mercado, né? Era uma coisa muito restrita. Comecei a perceber que tinham pessoas interessadas em história em quadrinho, porque nesses veículos que eu trabalhei justamente com desenho, né? E algumas palestras que eu fui dar em escolas, em universidades, eu percebi que tinha um público que queria entrar nesse mercado, mas não sabia como. Então, acho que a minha primeira proposta em relação a isso foi tentar montar um estúdio de quadrinho, de desenho, né? Isso no final dos anos 90, e a gente conseguiu conhecer vários desenhistas, né? Já conheci o Mauro há algum tempo, o Mauro já tinha sido meu aluno no ensino médio, né? Eu tinha dado curso técnico de publicidade e propaganda, então eu sabia que ele desenhava. Quando eu fui dar aula na faculdade, ele já estava se formando, ele trabalhou também com desenho animado. E a gente sempre em contato, assim, pensando, vamos fazer um trabalho junto, montar uma coisa junto. E a gente pensou em várias coisas.
uma das coisas que passou na nossa cabeça foi justamente montar uma editora, porque teria uma oportunidade de mostrar o nosso material e também abrir a porta para outros desenhistas, né? Só que a gente não sabia como. Então a gente tentou de várias maneiras. Primeiro a gente tentou montar uma escola de desenho, que não deu muito certo. Aí eu falei, então vamos partir para uma editora mesmo. E aí a ideia da editora, que a gente estava meio perdido como a gente vai começar com isso, a gente começou com a ideia do fanzine, né? E aí, para quem não sabe o que é fanzine, fanzine é uma revista de fã, né? Por isso tem o nome de fanzine. E a gente ia começar com um fanzine relacionado à história em quadrinho. Só que na nossa concepção dessa revista, começou a juntar tanta gente legal, pessoas que já eram do mercado, que já estavam trabalhando com isso, né? Como o Celi, como o Paulo Siqueira, que trabalha para a Marvel, para a DC, o Fábio Koala, que já fez trabalho com o Maurício de Souza. Então, pô, tanta gente legal, então nós vamos fazer um fanzine, vamos fazer uma revista mesmo. Então o pontapé inicial da editora foi justamente essa revista que é a Raios e Gritos, né? Que é uma revista que reúne vários artistas diferentes e que justamente fez com que a gente pensasse qual seria o nome da revista e qual seria o nome da editora, né? Eu fiquei quebrando a cabeça, mas a ideia partiu mais do Mauro mesmo do que minha. Ela disse, vamos fazer a Kaiju. E ele sabe que eu gosto muito de tokusatsu, de monstro japonês, eu sempre gostei e caiu como uma luva, né? Porque o Kaiju, na verdade, o monstro japonês, ele vem da junção de dois kanjis que quer dizer uma transformação gigante, né? Então a nossa ideia é fazer essa transformação gigante. E nada melhor do que fazer uma transformação do que começar pela base. Então a gente está começando com uma base pequena, né? E tentar gradativamente atingir um número maior de pessoas. Quando a gente chegou no final do que seria Raios e Gritos, a gente não tinha um planejamento montado ainda na número 1, mas assim que a gente viu que o material funcionou, nós resolvemos colocar uma periodicidade trimestral. Então, a cada 3 meses a gente está fazendo a Raios e Gritos, está lançando, né, na verdade, e a gente já está lançando a número 5, ela está praticamente pronta, sai agora na primeira quinzena de dezembro, e nós acabamos criando um esquema que a cada 4 ou 5 números, né, a partir do ano que vem, a cada 4 números, nós vamos apresentar personagens novos e esses arcos se encerram e aí a gente começa no próximo ano novos personagens totalmente sem ligação com o que já mostrou. E esses personagens que a gente já trabalhou, eles vão ser feitos graphic novels separadas de cada um deles. Então as histórias continuam. Quem entra na número 1, ele vai ler até a número 5, e aí, se ele quiser, depois ele continua nas graphic novels. Aí, da 6 até a número 9, vai ser novos universos, novos personagens. Porque a gente pensou que era uma maneira mais simples da pessoa entrar em novos universos, sem ter que ter um conhecimento prévio de um monte de outras leituras, né? E, fora isso, fora as publicações ligadas a Raios e Gritos, nós estamos produzindo graphic novels originais, inclusive a gente já tem uma pronta para ser lançada em fevereiro, né? A gente vai só, espero que fim de ano é uma época meio complicada para lançamento, né? E a gente está fazendo livro infantil, né? A gente já lançou esse, que é do Paulo Valengo, com ilustração do Bar, né? E assim, para o ano que vem, nós temos uma quantidade assim, de coisas planejadas, né? Que vai até exigir da gente uma atenção especial, né? Porque é uma quantidade de trabalho muito grande que a gente tem pela frente. Mas está dando resultado, né? A gente está vendo que as pessoas estão retornando, né? Nos últimos eventos que nós fizemos, as pessoas começaram a se interessar mais por comprar a número 2, 3 e 4 do que a número 1, né? Isso pra gente foi muito legal, porque a gente começou a ver que as pessoas estão voltando, né? As pessoas que compraram a número 1 estão voltando para comprar os outros números, né? E a gente passou por um ano assim bem caótico, porque nós resolvemos mapear pra gente, né, os eventos geeks que tem por aí. Então a gente foi, acho que em mais de 30 eventos no ano, durante o ano. Teve São Paulo? Santos, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, né? E era uma loucura, teve meses que a gente teve 6 eventos no mesmo mês. A gente chegou a ter que se dividir, mas a gente teve essa proposta de tentar entender como era o público de cada evento. Então, para o ano que vem, a gente já sabe quais são os eventos mais interessantes, quais são aqueles que talvez a gente não volte, né? E quais os outros que a gente precisa investir mais para estar presente neles. A gente tem muita vontade de ir mais para o interior, né?
participar de outros eventos mais longe aqui da nossa série de operações, né, na Baixada. E assim, o grande funil que a gente tem, todo quadrinho independente na verdade tem no Brasil, é a distribuição, né, que é onde a gente ainda tem um problema, que existem outras pessoas, outras editoras buscando alternativas para isso, né? A gente acaba ficando meio preso na venda online, né, no nosso site, na Amazon e nos eventos, né? A gente ainda é muito dependente dos eventos. Uma das nossas metas para o ano que vem é estar presente em outros estados, se não presencialmente em eventos, mas pelo menos enviando os gibis para outros locais que distribuem. Porque a gente tem um dos grandes méritos, né, de começar esse trabalho com a Raios e Gritos, que na verdade ela foi o carro-chefe da produção, né? Trazer pessoas não só da Baixada Santista, mas também de outros lugares. A gente tem, por exemplo, o caso do João, que é o nosso revisor, e ele é um braço da editora também, que não está aqui, né? Está em Florianópolis, né? E aí lá em Florianópolis a gente também pretende estar junto com os eventos que acontecem lá, através do João, né? Se não presencialmente, através dele, né? E pessoas também de Grande São Paulo, da Grande São Paulo, como a ABC, mais, né? Está presente através dessas pessoas que participam da revista. Mas o que é interessante é que a gente conseguiu, através dessas publicações, revelar pessoas que participavam do evento apenas como ilustrador, né? Ela estava como ilustrador, então a gente conseguiu apresentar para eles o universo do quadrinho, e hoje eles têm um portfólio relacionado a quadrinho, né? Que permite a eles conversar com artistas até mesmo fora do país, né? Que a gente teve essa oportunidade de mostrar o trabalho para artistas que não são daqui e que se interessaram pelo trabalho. E o programa de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir e seguir as nossas redes sociais. E se você perdeu algum programa, basta conferir todos lá no canal do YouTube da TV Tati Band Litoral. Até o próximo sábado. Tchau, tchau!